A crítica, quando ela deve acontecer, eu faço questão de vir aqui, botar a cara e criticar. Porém, quando o elogio também tem que ser feito, eu faço questão de fazê-lo. E nesse vídeo, neste Boa Noite Gigante, eu faço questão de elogiar o capitão do Vasco da Gama, Léo. Um zagueiro que, como mesmo falou na entrevista coletiva dada nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, fez questão de ir até a assessoria de imprensa e pedir para dar uma entrevista coletiva e falar a nós, torcedores vascaínos, sobre esse momento. Um capitão, um líder nato, um jogador que de fato desse elenco podemos confirmar e ter a certeza que entendeu o que é o Vasco e veste essa camisa com muito prazer. Inclusive, gente, o Léo fez questão de falar sobre o ambiente hostil de São Januário, tema muito comentado nesses últimos dias, após o técnico Cruz Maltino, na entrevista coletiva após a derrota para o Santos, ter dito que São Januário estava se tornando um ambiente hostil para os próprios jogadores do Cruz Maltino, pelo momento vivido e pela pressão do torcedor. O Léo vê São Januário de uma maneira completamente diferente. E é importante a gente trazer isso a vocês. Vamos falar, é claro, sobre essa entrevista coletiva do Léo. Vamos falar sobre reforço no meio da temporada. Vamos falar sobre saídas, inclusive também sobre Eric Pimentel. É realmente um grande respeito que vem acontecendo quando se trata desse zagueiro. Além dessas, torcedor, muitas outras informações aqui neste Boa Noite Gigante. Um vídeo editado, um vídeo com muitas notícias e um vídeo que você, como bom torcedor vascaíno, não pode perder. Porém, antes de começar e antes de deixar você aí muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Vasco, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, é o seguinte, o momento não é bom, muito pelo contrário, o momento é muito ruim. Mas tem notícias diariamente do nosso Vasco. Tem informações inclusive muito importantes de vocês ficarem por dentro e saber o que está acontecendo hoje, nesse momento, dentro do Cruz Maltino. Então, para que você não perca nada, se inscreva no nosso canal. É só você vir aqui embaixo e se inscrever, porque além de você ficar por dentro de tudo que acontece no Vasco pelo nosso canal, você também vai ajudar no nosso crescimento. Faltam menos de 60 pessoas para chegarmos aos 92 mil. Então ajude aí a gente chegar nessa marca, só você se inscrever. Aqui em cima, ó, tem essa palavrinha, ajude o canal, se inscreva, aperte nela, que vai ser mais fácil ainda para você conseguir se inscrever no nosso canal. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei para ajudar a divulgação do nosso conteúdo. Colocarei uma meta de 2 mil likes, 2 mil joinhas, tenho certeza que vamos conseguir chegar nela. Conto com você, conto com a sua ajuda. Tranquilo? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco, porque de fato é um vídeo com muitas novidades. Eu quero começar primeiramente falando sobre coisa boa. E a gente vai falar sobre uma situação que vai em breve começar a se intensificar ainda mais. Então, gente, eu falo aqui até por um respeito a você. A partir de hoje, ó, hoje estamos aí no dia 17, 18 de maio, comecem a acompanhar de fato os canais que falam a verdade, que trazem notícias de maneira profissional, até por uma segurança a você como torcedor do Vasco. A gente está entrando num período de intensificação das negociações, intensificação inclusive das informações sobre reforços. Então, para que você não fique por dentro de qualquer tipo de notícia falsa, não se iluda que é algo que não é verdade, saiba de informações erradas, procure os canais profissionais. Eu falo isso realmente por um cuidado com você que está aí do outro lado. Não estou falando que o meu canal é o único canal profissional, tem vários canais que fazem um trabalho muito bom realmente, um trabalho excepcional, um trabalho verdadeiro, um trabalho profissional aqui no YouTube. Então procurem eles, não precisa ficar assistindo o meu canal só não, tem muito canal bom por aí e procurem esses, porque vai se intensificar nesse momento inclusive muitas notícias falsas. Corram delas. Esse é o que eu tenho a falar pra vocês. E a gente tem inclusive novidades para trazer aqui nesse momento exatamente sobre isso, torcedor. Porque o que acontece? O Vasco vai buscar reforços, o Vasco vai contratar. Hoje temos muitas dificuldades, muitas carências dentro do nosso elenco, e isso é nítido. O Vasco não pode passar por essa janela do meio do ano sem fazer contratações. Isso vai acontecer. Mas eu já adianto aqui a vocês, gente. Contratações milionárias, como as que foram vistas nessa primeira janela, nesse início de ano, não irão mais acontecer. Eu falo contratações milionárias com relação à compra. O Vasco não vai comprar ninguém nessa janela. É isso pelo menos que vem sendo passado para nós. O Vasco vai contratar, mas não irá comprar. Ou seja, o Vasco vai buscar jogadores que estejam
livres no mercado, que têm o seu contrato se encerrando no meio da temporada. E a grande maioria dos atletas que se encerram os seus contratos no meio do ano são atletas que atuam lá no futebol da Europa, porque a temporada da Europa ela vai de meio de um ano até o meio do outro. Então, automaticamente, os contratos são assinados exatamente dessa maneira. Então, a maioria dos jogadores que o Vasco irá contratar virão lá do futebol europeu. Nomes já estão na lista. Nomes já vêm sendo negociados. As informações que nós tivemos, através lá do jornalista Flávio Dias, dá os créditos a ele pela informação, é que nesse momento o Vasco tem negociações avançadas com 2 jogadores, um volante e um atacante de lado. O Vasco também está buscando a contratação de um meia, um camisa 10. O Vasco vai buscar esses nomes. Ah, Lucas, mas o Vasco não vai pagar altos salários, como aconteceu no início do ano? Não. O Vasco irá adotar uma nova postura. O Vasco vai aceitar pagar um salário alto, porque não vai gastar dinheiro comprando o jogador. Então, no início do ano, vamos rebobinar a fita, né? No início do ano, o Vasco comprou muitos atletas, mas optou por pagar caro, muitas das vezes, por um jogador, mas pagar um pequeno salário por eles. Hoje, o maior jogador com relação à grana de salário é o Pedro Raul, que recebe R$500 mil mensais. Nessa janela, a postura será outra. O Vasco vai pegar jogadores livres no mercado e vai aceitar, sim, pagar um salário um pouquinho mais alto. O Vasco vai aceitar pagar esse salário mais alto, quer trazer jogadores de peso, sem precisar pagar por direitos federativos, direitos econômicos nessas negociações. Então, nesse momento, volto a repetir, o Vasco tem negociações avançadas, tanto com ponta, extremo esquerdo, quanto também com volante. Fiquem ligados que em breve a gente vai trazer aí esse nome a vocês. Mas volto a repetir, por um cuidado a você, torcedor, fiquem de olho, fiquem ligados apenas nos canais que falam a verdade. Tem muito canal bom no YouTube, mas infelizmente também tem muito canal ruim. Prosseguindo, né? Antes, porém, deixe aí a sua opinião. Quem você acha que podem ser esses jogadores aí que o Vasco tem interesse nas contratações? Quero falar aqui ainda sobre o mercado, mas são situações de saídas. Quero falar primeiramente sobre Zé Gabriel. Você lembra dele? Zé Gabriel ainda está no elenco do Vasco da Gama. A última vez que o Zé Gabriel foi relacionado para um jogo se deu há mais de 100 dias atrás. O jogador de 24 anos, gente, ele atuou em apenas 2 jogos nessa temporada, ambos como titular. Jogou 90 minutos contra a Portuguesa pelo Campeonato Carioca, terceira rodada, e foi substituído no intervalo na partida contra o Volta Redonda, ainda também no Campeonato Carioca pela 5ª rodada da competição. Desde lá, gente, o Zé Gabriel não vem sendo mais relacionado para as partidas. Já são 17 jogos com a camisa do Vasco da Gama, ou seja, 17 jogos que o Vasco jogou e nenhum deles o volante nem sequer esteve presente no banco de reservas. O Zé Gabriel tem participado ainda dos treinos com o Vasco da Gama, mas não vem sendo mais relacionado. Não é mais uma opção para o técnico Maurício Barbieri. Nesse último domingo, é importante lembrarmos, o Vasco não teve nem o Andrei nem o Marlon Gomes à disposição. Então havia expectativa que o Zé Gabriel pudesse voltar a ser relacionado. Novamente ele ficou de fora dessa lista, mesmo diante desses desfalques, e o Barbieri optou por colocar o Galarza, Barros, Rodrigo e até o Matheus Cocão, Matheus Carvalho nessa lista e deixar novamente o Zé Gabriel de fora. Ele tem contrato com o Vasco até o dia 31 de dezembro, chegou ao Vasco no ano passado em uma troca com o Internacional entre o Bruno Gomes e o Zé Gabriel. O Vasco manteve 50% dos direitos econômicos do Bruno e o Inter manteve 70% dos direitos econômicos, aliás, 30%, dos direitos econômicos do Zé Gabriel. Até o momento o atleta disputou 20 partidas com a camisa do Vasco e realmente não ganhou essa confiança do treinador. Então já adianto a vocês, a grande expectativa é que o Zé Gabriel saia do Vasco nessa janela do meio do ano, dificilmente ele irá permanecer, nesse momento está fora dos planos aí da comissão técnica, nem na lista de relacionados ele se encontra. A gente faz questão, né, de trazer essas informações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro desse elenco. Um atleta, porém, que nesse momento vive uma situação completamente inversa ao Zé Gabriel é o Eric Pimentel. O Eric Pimentel, um zagueiro de 20 anos, cria das categorias de base do Vasco, que quem acompanha o meu canal sabe que eu já venho falando sobre esse jogador há bastante tempo. O Vasco tenta buscar ainda a renovação contratual do atleta, ele tem contrato com o Vasco até o dia 30 de junho desse ano. O Vasco foi até a FERJ buscar essa renovação, porém essa proposta foi negada pelo próprio Eric Pimentel em uma nota realizada pelo próprio jogador, respondendo a essa oferta do Cruz Maltino. Nesse momento, gente, segundo aí o jornalista Fábio Azevedo, o Eric Pimentel tem negociações com o Porto, de Portugal. Ele é um zagueiro muito bom, um zagueiro comparado ao Éder Militão, que hoje veste a camisa do Real Madrid. Um zagueiro alto, forte, rápido, com bastante potencial de crescimento, jogador de seleção brasileira durante grande período das categorias de base, capitão do Vasco da Gama, inclusive no Sub-20, conquistou vários títulos com a base do Vasco da Gama.
Então, nesse momento, ele está negociando com o Porto de Portugal. Getafe, da Espanha, também queria muito o atleta, mas nesse momento os portugueses estão à frente da negociação. E é realmente chato. Faço questão de trazer essas notícias porque é chato pra mim. É inacreditável, né? Como o Vasco ele cuida do atleta durante toda a base, investe no jogador, alimenta o atleta, ele estuda no colégio do Vasco da Gama, ele desenvolve seu futebol no Vasco da Gama, e aí chega um determinado momento em que seu contrato está perto de se encerrar, ele simplesmente, né, nega todo tipo de renovação contratual e escolhe por deixar o seu contrato acabar para vestir a camisa de um outro clube do futebol da Europa. O Eric Pimentel poderia facilmente estar sendo vendido para um desses clubes. O Vasco poderia estar ganhando grana em cima do jogador. O Eric Pimentel poderia estar sendo utilizado, inclusive, no próprio profissional do Vasco nesse momento. Mas ele está optando por não renovar e se transferir de graça para um outro clube, grande inclusive. O Porto é um gigante do futebol de Portugal. O Vasco vai sim querer acionar a FIFA, o Vasco está buscando soluções para acionar essa entidade máxima do futebol, para buscar aí os seus recursos, o que tem à disposição, para que de fato o Vasco não saia prejudicado nessa história, porque até o momento o Vasco está sendo muito prejudicado com a saída de graça do zagueiro ao clube português. Vou ficar de olho e informar a cada um de vocês, mas dificilmente o zagueiro terá a sua renovação confirmada. Para finalizar o vídeo, já que estamos falando sobre zagueiro, quero falar sobre o Léo. Porque hoje, na parte da tarde, como a gente já trouxe a vocês, tivemos aí a entrevista coletiva do zagueiro e capitão Cruz Maltino. E como eu falei, ele fez questão de dar essa entrevista coletiva. Fez questão de ir até a assessoria de imprensa e falar: eu quero falar com o torcedor vascaíno. Antes da gente prosseguir, e antes da gente trocar uma ideia com vocês sobre essa entrevista coletiva, dê uma olhada nas próprias palavras do Léo sobre essa vontade, esse desejo dele de ir até o torcedor e explicar o atual momento. Eu estou aqui hoje, cara, porque eu quis estar aqui dando essa coletiva. Falei com a assessoria, falei com o clube. Em uma conversa eu queria estar aqui porque eu queria representar o sentimento desses jogadores que estão dando o máximo todos os dias. Na minha visão, não seria justo eu não estar aqui, né, explicando, colocando a cara para explicar para o torcedor que aqui tem um grupo que realmente quer o bem para o Vasco. A gente sabe que o resultado é o que mais a torcida quer. E a torcida sabe muito bem o sentimento que eu tenho, o sentimento que o grupo tem de estar vestindo essa camisa. Então eu fiz questão de estar aqui para explicar para o torcedor. Estamos juntos, estamos unidos, porque o sentimento aqui é fazer o Vasco subir cada vez mais na tabela, de fazer um grande campeonato, né, e dar alegria para o torcedor. Então, como vocês viram aí, o Léo fez questão de fato ir até a sala de imprensa e falar com todos nós, torcedores vascaínos, sobre esse atual momento e as dificuldades, né, que o Vasco realmente vem passando nesse momento do Campeonato Brasileiro. Porém, gente, o mais importante para mim foi quando ele falou sobre São Januário. Na última entrevista coletiva desse último domingo do próprio técnico Cruz Maltino, Maurício Barbieri, o Barbieri falou sobre o ambiente hostil de São Januário e disse que muitas das vezes esse ambiente era criado pelo torcedor vascaíno e jogava contra o próprio time. Ele não falou exatamente dessa maneira, mas resumidamente foi isso que ele quis dizer. E o Léo, nessa entrevista coletiva de hoje, foi perguntado exatamente sobre o ambiente hostil de São Januário. Será que realmente São Januário tem um ambiente hostil? Ele fez questão de falar ao torcedor o que ele acha do Caldeirão. Olha, São Januário para mim é muito importante, né? Não só para mim, mas acredito que para cada torcedor. Por exemplo, eu fiquei um bom tempo sem fazer gol e foi lá onde eu fiz meu primeiro gol, né? Que foi um momento muito feliz na minha vinda, na minha chegada aqui no Vasco. Eu particularmente gosto de São Januário. É um ambiente que tem uma história que os torcedores ali ajudaram a construir aquele ambiente. Tem uma identificação muito forte, não só o torcedor, mas cada jogador aqui também sabe a importância. Não pode pintar porque o resultado agora, em 2 jogos, não aconteceu, que São Januário vai virar contra a gente, contra o torcedor, contra o jogador, contra qualquer um que trabalha no futebol, não. O São Januário é muito importante para cada um jogador aqui e a gente tem muita ciência disso. Então, como vocês viram, o Léo tem uma visão completamente diferente de São Januário e isso é importante para o técnico do Vasco saber e entender que São Januário passa longe de ser um ambiente hostil ao time do Vasco. É um ambiente hostil para os adversários. Os adversários têm medo de jogar em São Januário. A gente espera que o elenco do Vasco faça por onde e ajude também a criar esse ambiente hostil. A pressão vai existir. O Vasco é um clube gigante. Como todo clube gigante, quando o resultado não aparece, a pressão é evidenciada. Se acostuma, Barbieri. Vasco é isso.
Todo respeito às instituições. Mas Vasco não é Goiás, Vasco não é Bragantino, Vasco é Vasco. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa quinta-feira. E é claro, amanhã, às 7 horas da manhã, estaremos aqui novamente contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso canal e vamos juntos aí chegar aos 92 mil inscritos. Como eu sempre falo, saudações vascaínas.